Vera, baseado na alimentação, o que a mulher deve levar em conta para ter uma alimentação saudável? Primeiramente, respeitar a sua individualidade bioquímica. Então, nem sempre o que é saudável e interessante para uma mulher vai ser interessante para outra também. Especialmente as mulheres, os seres humanos como um todo, mas especialmente as mulheres têm suas individualidades bioquímicas bem marcantes. Então, nem sempre o mesmo alimento faz bem para todas. Isso é uma parte bem importante. A segunda, a partir do momento que se sabe o que lhe faz bem e o que lhe faz mal, escolher de preferência alimentos que tenham valor nutricional agregado. Não só aquele alimento que vai simplesmente matar a fome, mas que venha com algum tipo de nutriente interessante para a saúde. E outra questão bem importante é a variedade da alimentação. As pessoas estão acostumadas a usar sempre os mesmos alimentos todos os dias. Então, o ideal é que a gente varie, porque não é no dia a dia que a gente consegue atender toda a nossa necessidade de micronutrientes. Mas se ao longo dos dias, ao longo da semana, nós conseguirmos variar o máximo possível, certamente o aporte nutricional será muito melhor. E o que isso pode levar a um câncer de mama se a mulher ela não se sentir bem? O que pode levar ela? Sintomas, então, por exemplo, aquela mulher que sente dor de cabeça constantemente, aquela mulher que tem um problema intestinal sério ou relacionado à diarreia ou relacionado a uma constipação, aquela mulher que sente fadiga, então não é aquele cansaço só do final do dia, mas aquela mulher que a partir da hora que acorda até a hora que vai dormir, ela sente um cansaço absurdo, cãibras, sensação de ansiedade, compulsão alimentar, então qualquer TPM, TPM muito acentuada, tem mulher que fala que 15 dias no mês fica bem e os outros 15 dias não, porque já começa a saber que vai ficar menstruada daqui 1, 2 semanas, já com bastante antecedência. Então, sempre que tem sintomas muito aguçados, muito acentuados, e se eles se repetem, é importante procurar orientação nutricional, porque está faltando algum nutriente e tem alimentos certamente que estão sendo ingeridos e que talvez não sejam interessantes para essa determinada mulher. Quais são os produtos que podem auxiliar nessa prevenção e também prevenir as doenças? Nós temos produtos como os lactobacilos, como compostos de fibras, que ajudam a melhorar, por exemplo, função intestinal, que é uma parte bem importante. Tem alguns compostos, ou até mesmo óleo de prímula, óleo de borragem, que melhoram todo o período menstrual, também previnem por uma menopausa mais complicada, Quem tem muita fadiga, quem tem problema de fígado, tem a clorela, que é na forma de um comprimidinho, ou na forma de uma cápsula com uma ação antioxidante, bastante concentrada. Além disso, além dos complementos, também tem os alimentos, como os cereais, a quinoa, o amaranto, a aveia, as oleaginosas, que são as castanhas, que com gordura boa elas acabam melhorando toda a saúde, da mulher em especial. Então, assim, tem uma gama bastante grande. O importante é cada uma identificar quais são os seus sinais e sintomas e daí utilizar o produto mais adequado para esse problema. Como que esses complementos podem ser utilizados? Varia bastante, varia da necessidade de cada um. Por exemplo, falando em probióticos, tem situações que a gente usa 20, 30 dias e tem situações quando a mulher está com um problema intestinal mais sério, tem uma tendência a infecções urinárias mais recorrentes, às vezes até 2, 3 meses, No caso dos alimentos, quinoa, amaranto, como eu citei, oleaginosas, o ideal é que a pessoa faça uso no dia a dia variando. Um dia usa uma, outro dia usa outra, No caso da clorela, varia bastante também, mas a média que eu falo é de 5 a 15 comprimidinhos por dia. Todo mundo acha bastante, mas na verdade a concentração que vem num comprimidinho é pequena. Então, para eu ter 1 grama de clorela, eu preciso de 4 comprimidos. Então, pelo menos 4 ou 5, Então, tem gente que com 4 ou 5 por dia tem o resultado que quer. Algumas pessoas nos primeiros 10, 15 dias têm que tomar uma quantidade maior. Isso normalmente aqui na loja, quando o cliente nos procura, a gente tenta investigar um pouquinho o que ele está sentindo para sugerir o mais aproximado possível do que seria o ideal para ele, Mas, normalmente, as pessoas que começam a utilizar esses produtos logo percebem uma melhora e, dependendo dos sintomas, já pode até ir diminuindo a quantidade, começa com um pouco mais e vai reduzindo. Existe algum produto que deve evitar? As mulheres, em geral, o ideal é que evitassem tudo que é refinado. Então, assim, se a pessoa vai comer um pão, o ideal é que ela não seja um pão branco.
que seja um pão integral, com uma característica mais saudável, né? Tudo que é industrializado também deve ser evitado. Isso vale para as mulheres, vale para os homens, mas, por exemplo, embutidos, né? Em geral, como o caso de salsichas e esses similares, eles têm muito conservante. Então, isso aumenta bastante as chances de diversos tipos de cânceres, inclusive o câncer de mama. Então, esses alimentos que eles não são naturais, que eles são mais industrializados, devem ser evitados. E quais são as sugestões finais? Principalmente nós devemos nos escutar, né? Eu falo que o nosso corpo fala, o corpo da mulher principalmente fala. Então ele relata através de sinais e sintomas. Às vezes uma ansiedade é falta de nutriente, a pessoa fica comendo mais alimentos mais pesados, como massa, como doce, para compensar a falta de um nutriente. Só que o corpo ele não consegue dizer pra gente que é falta de um determinado nutriente especial, mas ele manda o sintoma. Então sempre prestar atenção. Se está aparecendo sintomas que são desconfortáveis e que a pessoa tem dificuldade de ter qualidade de vida mantendo aquele sintoma, procurar orientação, porque pode ser que com isso a gente trate, previne um câncer, por exemplo, sem depois ter um tratamento, né, quando a doença já está instalada. Então esse aqui é um composto à base de óleo de gergelim, óleo de borragem e óleo de prímula, né? Então ele é bastante utilizado para diminuir os sintomas característicos do período menstrual ou antes mesmo da menstruação, né? Que é o período pré-menstrual, ou para prevenir os sintomas da menopausa. Bastante utilizado pelas mulheres, podem além de diminuir os desconfortos, prevenir problemas futuros. Então esse aqui é um exemplo de suplementação de magnésio, né? Não necessariamente que tenha que ser este, mas mulheres que são ansiosas, não dormem bem, têm problemas intestinais, relatam cãibra, sensação de movimentos involuntários na área dos olhos, isso normalmente é característico de deficiência de magnésio. Então se a pessoa tem esses sintomas, o ideal é fazer a suplementação, se quiser garantir, faz um exame para ver como está, mas a suplementação de magnésio melhora muito a qualidade de vida da mulher, prevenindo determinadas doenças, inclusive problemas cardíacos. Então esse é um exemplo de um dos temperos que deveriam aparecer nas cozinhas, né, das mulheres em geral. Por quê? Porque ele ajuda na prevenção do câncer. O açafrão, até pela coloração amarela, também conhecido como cúrcuma, melhora toda a característica do fígado, então para quem tem algum problema de fígado, e só pela sua ação antioxidante e anti-inflamatória, ele pode sim prevenir o câncer, né, se usado com alguma frequência. O ideal é que ele não seja adicionado ao alimento e o alimento fique cozinhando por muito tempo. É bom botar no final da preparação, porque isso vai garantir mais que suas propriedades nutricionais fiquem intactas.